Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, com o nosso 31º Enquanto a Bola Não Rola. Esse programa eu criei para a gente poder conversar sobre tudo fora das quatro linhas do Mengão queridão. Então, nesse vídeo aqui, eu vou falar com vocês a respeito do Flamengo, que joga amanhã contra o Ñublense pela Libertadores da América, e também vou falar para vocês as possibilidades que jogadores têm de saírem do Flamengo nessa janela e chegarem também, ou seja, os jogadores que serão liberados pelo clube e os jogadores que podem chegar no Clube de Regatas do Flamengo. Isso é um pedido de um inscrito nosso, lá dos nossos grupos de WhatsApp. Então eu vou esclarecer a vocês como que está hoje, terça-feira, a situação do Flamengo com relação a saídas e chegadas no clube. Mas antes de tudo isso, dá uma espiadinha no recadinho da 1xBet. Nação, e esse vídeo aqui é um patrocínio da 1xBet. A 1xBet é uma empresa global bookmaker que tem colaboração nada mais, nada menos do que com Barcelona, entre outras grandes equipes do futebol mundial. Com a 1xBet, você tem grandes ganhos, o pagamento é muito rápido e cá para nós, né? É o site mais confiável de apostas da internet. Com a 1xBet, você pode jogar em várias ligas. Já tem a Premier League, o Campeonato Brasileiro, a La Liga, a Champions League. Mas olha só, não é só futebol que tem lá não, tá ligado? Lá você também pode fazer apostas naquele jogo que você tanto gosta, nos chamados eSports. Então tem divertimento para todo mundo, nação. Registre-se hoje mesmo com o link que está aqui na descrição desse vídeo e use o nosso código promocional Resenha Rubro 1x para você poder ter um grande bônus. No seu primeiro depósito, se você depositar 50, você vai ter 100 para poder apostar e se divertir nesse que é o maior bookmaker da internet. E espia só, hoje tem pela Libertadores América Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Tem também Valladolid e Barcelona. Vai dar mole, nação? Bora aproveitar para se registrar, usar o nosso código e se divertir com a 1xBet. Nação, o Flamengo joga amanhã contra o Ñublense. Amanhã é a abertura para o Flamengo da segunda fase da fase de grupos da Libertadores da América. Na primeira fase, os 3 primeiros jogos, o Flamengo somou apenas 4 pontos, com uma derrota para o Alcas fora de casa, naquela altitude horrorosa, um empate com o Racing e uma vitória em cima do Ñublense. Ou seja, na primeira fase da fase de grupos, nós só ganhamos do Ñublense. Perdemos para o Alcas e empatamos um jogo que nós deveríamos ter ganho contra o Racing. Hoje, o Racing vai até o Equador jogar com o Alcas. E se o Alcas fizer prevalecer a altitude, como é o plano do treinador dos caras, ganhar os 3 jogos na altitude, vai complicar o grupo do Flamengo, porque o Racing vai ficar com 7 pontos, o Alcas passaria a ter 6 pontos e o Flamengo amanhã teria mais do que a obrigação de vencer a equipe do Ñublense, porque senão o Flamengo ficaria com 4 pontos na terceira colocação do grupo, caso empate. Se perder para o Ñublense, aí o Flamengo pode ir para a última colocação do grupo A, um grupo para mim que é muito fácil, que era um grupo para o Flamengo não se complicar, para o Flamengo fazer 18 pontos em 6 jogos e sair em primeiro geral. O Flamengo consegue se complicar e fazer com que o jogo de amanhã seja uma obrigação. E amanhã o jogo vai ser aqui, ó, nesse estádio aqui. Esse que é o estádio do Ñublense. Por isso que eu coloquei aqui atrás para vocês já se adaptarem àquilo que o Flamengo vai enfrentar amanhã, já entenderem onde o Flamengo vai jogar amanhã. O gramado é muito bom, o estádio é muito bacana. Então, assim, o Flamengo vai estar num ambiente profissional, onde seus jogadores podem desempenhar o melhor papel possível. Agora vamos ver se eles vão conseguir, até porque o Sampaoli ainda não sabe como vai montar a equipe, ele tem uma ideia, mas 4 jogadores que viajaram ainda serão reavaliados pelo departamento médico para saber o seguinte, se vão poder jogar e quanto tempo vão poder jogar. São os casos do Léo Pereira, do Eric Pulgar, do Arrascaeta e do Everton Cebolinha. Nenhum desses 4 está 100%, nenhum deles.
Todos os 4, se entrarem jogando amanhã, entrarão jogando no sacrifício. Principalmente Arrascaeta e Everton Cebolinha, tá? Então, o departamento médico vai avisar o Sampaoli quem tem condições e por quanto tempo. Então, se o Sampaoli, no intervalo do jogo, fizer 4 substituições, não se espantem, porque foram determinações do departamento médico ou porque os jogadores sentiram mais do que era previsto pelo departamento médico. A gente já falou muito dos problemas dos jogadores esse ano devido à quantidade de férias e o pouco tempo de preparação física que o elenco rubro-negro teve. Então o Flamengo amanhã tem um desafio absurdo contra o Ñublense, que é uma equipe frágil, vai mal no Campeonato Chileno, vai mal na Libertadores da América, mas do jeito que as coisas estão, é sempre bom botar as barbas de molho para qualquer jogo do Mengão queridão, né? Hoje, o Racing enfrenta o Alcas fora de casa às 21 horas e eu vou estar de olho nesse jogo para poder comentar com vocês. Quem me segue nas redes sociais vai me ver comentando esse jogo enquanto o jogo acontece, porque é de suma importância para nós sabermos o que vai acontecer hoje para podermos entender o que a gente tem que fazer amanhã, né? Mas o Flamengo está passando por essas dificuldades todas muito por conta do longo período de férias, do curto período de preparação e também pela idade dos jogadores, né? O Flamengo é um time muito envelhecido. Por isso, o técnico Jorge Sampaoli se apegou na máxima de rejuvenescer a equipe rubro-negra. Enquanto, antes do Sampaoli, o Marcos Braz estudava nomes como Otamendi, de 35 anos, e do Matheus Uribe, de 33 anos, agora, os nomes que o Sampaoli passa para a dirigência rubro-negra são de 25, 26 anos. Olha a mudança drástica que teve depois da chegada do Sampaoli. E é claro, depois de nós, torcedores rubro-negros, termos batido muito nessa tecla de rejuvenescimento da equipe rubro-negra. Com isso, alguns nomes podem deixar o Flamengo e eu queria atualizar vocês a respeito desse vem e vai do Flamengo aí, agora e no final do ano, tá bom? Vou começar com ele mesmo, com o Arthur Vidal. O Arthur Vidal é um erro meu, um erro do Marcos Braz e um erro de muitos torcedores do Flamengo. Eu, particularmente, sabia que o Vidal não seria o Vidal do Bayern de Munique, do Barcelona, da Juventus, da Inter de Milão, mas eu ainda esperava que o Vidal conseguisse jogar o mínimo de futebol possível. Eu vou falar onde que eu errei de verdade. Eu achei que o Vidal viria para o Flamengo como o Júnior Capacete voltou em 92. O Júnior volta velho, ganha o Brasileiro com o apelido de vovô, né? E joga demais, barbaridade. Entendendo os atalhos, correndo muito menos do que corria lá na década de 80 e arrebentou ajudando o Flamengo. Eu achei que o Vidal seria a mesma coisa. Só que o Vidal não é e nunca será um Júnior, né? Então, foi um erro meu, um erro da diretoria do Flamengo também. Por isso, a diretoria do Flamengo já falou que não vai criar caso para a saída do Arthur Vidal. O caso do Arthur Vidal é ele se acertar com algum clube. 2 clubes mexicanos tentam negociar com o atleta, o América e o Tigres do México. O Vidal pode sair nessa janela que se abre agora no dia 3 de julho e vai até o dia 2 de agosto aberta, tá? Para isso, só tem que aceitar uma proposta, ou do América ou do Tigres. Aceitando, ele vai embora. O Flamengo não vai se interpor entre os clubes e o Vidal poderá seguir a sua vida naturalmente. Só basta ele se acertar. O caso do Marinho. O Marinho chegou na era Paulo Souza e não conseguiu jogar com Paulo Souza, não conseguiu jogar com Dorival, não conseguiu jogar com Vitor Pereira e não está conseguindo jogar nem com o Sampaoli, que é o treinador que mais utilizou o Marinho em clube grande na carreira. Então não tem como o Marinho ficar no Flamengo, não dá liga. O Flamengo não se opõe também à saída do Marinho. O Bahia chegou a fazer uma proposta, mas o caso do Marinho é especificamente o salário. O Marinho aceita sair do Flamengo, já falou isso para a diretoria, só que não aceita ganhar menos do que está em contrato. Então, se o Bahia oferecer 300 mil e ele ganha no Flamengo 1 milhão, a ideia do Marinho é: eu vou para o Bahia, sem problemas. Mas o Flamengo, até o fim do meu contrato, tem que complementar o salário. Se o Bahia pagar 300, o Flamengo teria que pagar 700 até o fim do contrato do Marinho, que vai até 31 de dezembro deste ano.
Por isso o staff do Marinho está procurando um clube fora do Brasil para ele. Há sondagens de clubes da China, do Japão e do mundo árabe pelo Marinho. E eles estão estudando qual é a melhor proposta para o Marinho poder deixar o Flamengo agora no meio do ano. Caso eles encontrem a tal proposta salarial adequada ao Marinho, o Marinho sai agora. Se não, o Marinho fica no Flamengo até o término do contrato dele, recebendo sem o menor problema. Davi Luiz. Falar que o Davi Luiz é uma contratação errônea seria um erro da nossa parte. Porque as primeiras temporadas do Davi no Flamengo renderam demais. Se hoje tem torcedor rubro-negro que sente falta do Rodinei, é por conta do Davi Luiz, que trabalhou muito a cabeça dele e do Léo Pereira para eles serem os profissionais que eles são hoje. E o Davi faz isso com uma molecada na base extraordinariamente também. Então o Davi é visto hoje no Flamengo como uma peça importante dentro e fora dos gramados. A diretoria entende que o Davi pode se recuperar. Sabe que o problema do Davi foi a má preparação no início do ano e vai dar mais tempo para o Davi Luiz provar se pode ou não ficar no Flamengo. Dificilmente o Davi Luiz sai no meio do ano. Dificilmente o Flamengo vai aceitar o Davi Luiz sair, por exemplo, para um Corinthians, que é o clube de coração dele, que os caras já falaram que tem interesse no zagueiro. A decisão sobre a permanência ou não do Davi Luiz fica para o final do ano. Fabrício, mas e a tal da cláusula? Gente, a cláusula é o seguinte: se o Flamengo quiser encerrar essa cláusula de renovação automática, o Flamengo encerra. Tem que pagar uma multa ao Davi Luiz e fim de papo. Então não é que por causa da cláusula o Davi vai ficar no Flamengo, não. A diretoria vai avaliar no final do ano e se a diretoria achar que ele tem condições de ficar, eles vão deixar a cláusula ser acionada. Se não, eles pagam a multa e o Davi fica livre para ir para onde ele quiser. O fato é que ele precisa voltar a jogar. Por que o Sampaoli não usa o Pablo? Por que o Sampaoli não usa o Rodrigo Caio? Rodrigo Caio é outro que deve deixar o Flamengo, mas não nessa janela. No final do ano. A diretoria, infelizmente, e eu digo infelizmente com o coração partido mesmo, não vê mais como utilizar o Rodrigo Caio, que hoje é um sparring, só serve para treino. Toda vez que ele joga, que ele chega em ritmo de jogo, ele se lesiona. Então não é mais um zagueiro confiável. O Rodrigo Caio, inclusive, estuda em abandonar o futebol no final do ano. Já o Pablo, desde quando o Sampaoli chegou, que eu venho dizendo para vocês que o Sampaoli já falou que o Pablo pode ser negociado. O Sampaoli não vê futebol no Pablo, acha ele um jogador pesado, lento, que não vai conseguir fazer aquilo que ele quer que a equipe faça, que é subir a marcação. Quando você sobe a marcação, gente, você joga com os zagueiros lá no meio de campo, se estourar uma bola nas costas de um lateral, o zagueiro vai ter que ser veloz para correr. E o Pablo não é. Então, para o esquema do Sampaoli, o Pablo não serve. E a diretoria rubro-negra já avisou o staff do Pablo para procurar algum clube. Se pintar algum clube aí no meio do ano, o Pablo pode sair. Aí tem um detalhe, o Pablo não sai de graça não, a diretoria quer pegar uma grana no Pablo. O Pablo é jovem ainda, dá para ganhar um dinheirinho em cima dele. Só que vocês estão ouvindo aí a imprensa toda divulgar que a diretoria não vai contratar zagueiro agora. Prioridade é meio de campo, né? E o ataque e volante ali, aliás, que é o que está sendo repercutido. Só que se vender zagueiro, vai comprar zagueiro. Se vender lateral, vai comprar lateral, entendeu? Só se não vender zagueiro nenhum, para não vir zagueiro nenhum. Só se não vender lateral nenhum. Tinha muitos clubes interessados no Mateuzinho. Se o Mateuzinho começar, voltar a tempo da janela aberta e algum clube se interessar por ele, o Flamengo vende. Aí o Flamengo contrata um lateral, entenderam? Então não vai contratar se não tiver venda. Se tiver, o Flamengo vai contratar sim, tá? Então o Rodrigo Caio e Pablo também podem deixar o Flamengo. O Pablo agora e o Rodrigo Caio no final do ano. Aí nós temos o Filipinho. Filipinho esse ano não tem 2 jogos completos pelo Flamengo. Atuou 3 vezes. Uma apenas 90 minutos e as outras 2 vezes não dá somatória para ter 2 jogos pelo Flamengo e nós já estamos chegando no meio do ano. Por isso o Flamengo já conversou com o Felipe e o Felipe Luiz sabe que não vai ter o seu contrato renovado para o ano que vem e pensa, inclusive, em se aposentar agora no final do ano. Mas é no final do ano, não agora, tá? A situação do Hugo Souza. Há muito tempo o Hugo sabe que o Flamengo não conta com ele, mas o Hugo vem recusando propostas
de Portugal e do Japão. Agora o staff do Hugo se prepara para finalmente levar o goleiro para algum outro clube. A ideia é tirar o Hugo do Flamengo agora no meio do ano, porque o Flamengo já tem a formação dos seus 3 principais goleiros. O Hugo não é utilizado há muito tempo. Ele vai para os jogos, treina no campo e depois é cortado, deixando o Matheus Cunha no banco de reservas com o Santos como titular. Então o Hugo Souza só não sai se ninguém quiser ele, ou lá de fora ou aqui de dentro. É um dos poucos jogadores que o Flamengo aceita negociar aqui dentro do Brasil, desde que não fique no prejuízo financeiro. Everton Ribeiro e Bruno Henrique não saem, nação. Mesmo o Everton Ribeiro tendo propostas do mundo árabe e a sua família sendo bem ambientada a esse mundo, o Everton Ribeiro quer ficar no Flamengo por pelo menos até o meio do ano que vem. E aí, se no meio do ano que vem pintar uma proposta, ele vai estudar para sair do Flamengo ou não, mas dificilmente isso vai acontecer para clubes aqui dentro do Brasil. O Flamengo não pensa perder Everton Ribeiro nem Bruno Henrique para nenhum clube aqui de dentro do Brasil, nem usar um dos dois como moeda de troca. Os jogadores ainda pensam em se aposentar no Flamengo. E o Flamengo está palavrado com ambos para a renovação contratual de pelo menos mais uma temporada. Então não se preocupem com Everton Ribeiro e com Bruno Henrique, que nessa janela só se pintar uma coisa irrecusável para o Flamengo negociar. Senão, eles não saem do Flamengo, tá bom? Bom, agora vamos passar por aqueles que podem chegar no Flamengo. O que eu tenho apurado até agora, o que eu tenho de conhecimento até a gravação desse vídeo, amanhã, hoje à tarde, muita coisa pode mudar, porque as coisas acontecem assim, bem rápidas, é o seguinte: Agustín Rossi chega no Flamengo para poder ficar à disposição a partir do dia 3 de julho. O goleiro argentino, ex-Boca Juniors, está emprestado ao Al Nassr e o Flamengo tenta trazer o goleiro antes do dia 3 de julho. Para isso, o Flamengo tem que convencer o Al Nassr assim que o campeonato deles terminar, lá pelo dia 31 de maio agora, liberar o goleiro. Tem que convencer o Boca também. Daí o goleiro tiraria suas folgas, suas férias, e depois começaria uma mini pré-temporada para no dia 3 de julho estar à disposição do técnico Jorge Sampaoli. O mesmo vale para o Luiz Araújo, que é outra confirmação de contratação pelo Flamengo. No mesmo período e do mesmo jeito, a diretoria espera contar com o ponta-direita no dia 3 de julho. Aí nós temos os casos aí de Montiel e de Daniel Munhoz. 2 laterais direitos que interessam ao Sampaoli, mas o Sampaoli já foi comunicado que o Flamengo só vai contratar lateral direito se vender um dos 3 laterais. Se não, a lateral direita não é prioridade do Flamengo agora. Eu sei que vocês vão escrever que a lateral direita é prioridade, que a lateral esquerda é prioridade, mas para o Flamengo não é, porque o dinheiro está curto, gente. Ah, mas o Flamengo vai investir 200 milhões num meia. Não interessa, é porque o Flamengo sabe que precisa de meia. Então o Flamengo vai gastar a grana que precisar para poder trazer um meia. Agora, a lateral não é prioridade. Se pintar alguma coisa, alguma oportunidade de mercado aí de 0,800, pode ser que o Flamengo venha e traga o jogador. Ou se um dos laterais forem vendidos, Wesley, Mateuzinho ou Varela, aí o Flamengo vai repor. Do contrário, para a diretoria rubro-negra, financeiramente falando, não é viável trazer um lateral agora. Então, Montiel, Daniel Munhoz, Ângelo Preciado, Gilberto, qualquer outro nome aí no mercado, está em segundo plano para o Flamengo neste momento, tá? Matheus Henrique, o Flamengo está atrás de volante, gente. E aí tem 2 volantes que agradam muito o Sampaoli e a diretoria rubro-negra. Matheus Henrique e o Alan. Eu já havia dito para vocês sobre o Alan do Atlético Mineiro há uns 5, 6 dias atrás, mas agora, como a grande mídia trouxe, vocês ficaram mais atentos nessa possibilidade. Gente, é claro que o Atlético Mineiro está encalacrado em dívidas. São mais de 2 bilhões de reais em dívida. Por isso eu pergunto para vocês, vocês acham que 24 milhões de reais, que 18 milhões de reais vai fazer diferença no montante de 2 bilhões em dívidas? Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente levando para o seguinte caminho. Como o Atlético Mineiro está precisando de grana, o Atlético Mineiro pode vir a negociar com o Flamengo o Alan. A informação que eu tenho, e hoje eu conversei com um conselheiro do Atlético Mineiro, é que se a diretoria fizer, nas palavras dele,
a burrada de negociar qualquer jogador com Flamengo ou Palmeiras, a torcida do Atlético derruba os dirigentes. Porque eles não aceitam negociar nenhum jogador, nem com Flamengo, nem com Palmeiras. É tipo assim, falar que tá precisando de dinheiro, ok. Mas negociar com Flamengo e Palmeiras vai causar uma ferida grande no coração dos atleticanos. Tanto é que o Palmeiras tentou, o mesmo Alan em março, e o Rodrigo Caetano foi categórico. Não negociaremos com nenhum clube do Brasil. Então, as possibilidades do Flamengo conseguir contratar o Alan são muito remotas, muito remotas mesmo, tá? Muito difícil. Não quer dizer que é impossível, porque no desespero pode ser que um dirigente atleticano prefira comprar briga com a torcida e com os conselheiros do que ficar com a dívida do jeito que tá, porque os 4Rs não estão ajudando mais. Mas prioritariamente o Atlético Mineiro quer manter o jogador, que inclusive é muito elogiado pelo Kudê. O Alan tá lesionado agora, um problema na coluna, que não é um problema operável, ele tá usando uma cinta e fazendo fisioterapia. Então, assim, é mais um jogador que, se o Flamengo contratar, ninguém sabe quando que vai jogar e por quanto tempo vai jogar, por causa desse problema na coluna que ele tem, tá? O Matheus Henrique, ex-Grêmio, muito bom jogador, do Suaçuolo, tem contrato com o Suaçuolo até o mês 6 de 2025, está avaliado em 6 milhões de euros, é uma expectativa do Flamengo. Ele também faz o box-to-box, assim como o Alan do Atlético Mineiro, mas o Flamengo está esperando um retorno do staff do jogador que está lá na Itália, conversando com a equipe italiana, para saber o futuro do atleta. De repente, rola um empréstimo para o Flamengo, tá? Nicolás de la Cruz. Esse é brabo. O homem é bom de bola demais. Joga em 5 posições sem fazer cosquinha. Do meio para frente ali, onde vocês quiserem escalar o Nicolás de la Cruz, ele vai jogar e vai jogar bem, tá? Jogador da seleção uruguaia, amigo do Arrascaeta, concorrente direto do Arrascaeta na seleção uruguaia. O grande problema do Nicolás de la Cruz são os problemas de lesão que ele enfrenta. Nicolás de la Cruz é o tipo de jogador que vai jogar 6 meses e vai parar 3 meses. Vai jogar 6 meses e vai parar 3 meses. Se o Flamengo estiver disposto a isso, e parece que está, porque as informações são que o Flamengo está avançando na negociação pelo Nicolás de la Cruz, ele pode chegar no Flamengo aí no dia 3 de julho. Aliás, há um otimismo muito grande da diretoria rubro-negra em contar com o atleta a partir do dia 3 de julho, tá? Bom, nação, essas foram as principais informações sobre saídas e chegadas que eu obtive neste momento. Conversem, comentem, deixem o like de vocês e se inscrevam no nosso canal. Eu volto ao longo do dia com mais informações e pode ser, inclusive, que eu tenha informações diferentes ou mais avançadas dessas que eu passei para vocês, porque a diretoria está trabalhando rápido, porque a janela do meio do ano ela é de 1 mês só. Então, se ficar naquela lenga-lenga que geralmente fica, vai acabar não contratando ninguém. Qualquer coisa, eu aviso vocês de modificações. Por enquanto é isso. Tenham uma boa terça-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 mengo. Mengo, 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 mengo. Meu é